desligar, tá bom? Porque se falar todo mundo junto, a conexão vai cair e a aula não vai ser produtiva. Então é o seguinte, vamos combinar assim, eu vou ir falando aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês mandem no bate-papo, tá bom? Aí a gente vai conversando. Aí eu vou tentando olhar e responder vocês, tá? Então, gente, para quem ainda não me conhece, eu sei que tem alguns alunos novos aqui, né? Para quem não me conhece, meu nome é Brenda, tá? Sou enfermeira e sou a nova professora de vocês na disciplina Saúde da Mulher, tá bom? E agora, né, devido a tudo isso que está acontecendo, as nossas aulas vai ser através da plataforma do ITEC e através dessas aulas de videoconferência à noite, tá? Quem não acessou ainda, quem não tem acesso à plataforma do ITEC ainda, eu disponibilizei lá um material com exercícios, tá? Aí é o seguinte, vocês acessem esse material, se vocês conseguirem ir acompanhando a aula enquanto eu falo, acompanhando a aula, tá? E todos os exercícios que eu passar, vocês me enviam por e-mail, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar a aula, né? Espero que vocês já tenham me conhecido um pouquinho aí, né? Não vou enrolar muito não, porque é só 40 minutos. Essa plataforma, ela só permite 40 minutos de aula direta. Então, pode acontecer de dar os 40 minutos, né, e a reunião acabar. Aí, caso, né, a reunião acabe e eu não tenha terminado de explicar, vocês voltem no mesmo link e entrem na reunião de novo, tá? Caso não dê tempo de eu finalizar a aula com esses 40 minutos aqui, tá bom? Então, vamos lá começar. Gente, a nossa matéria é sobre saúde da mulher, né? E para a gente entender a saúde da mulher, nada é melhor do que a gente conhecer o corpo dela, né? Às vezes a gente ouve muito falar, né, sobre várias coisas, mas a gente não sabe identificar de fato, né, o que é. Então, a gente vai começar falando sobre o sistema genital. O sistema genital, ele é responsável pela reprodução e, consequentemente, né, na manutenção da espécie humana. E o homem, ele produz um tipo de gameta. Espera, um minutinho, eu vou liberar aqui. Gente, um minutinho, um aluno falou aqui que tem alunos esperando eu liberar aqui para entrar mais alunos. Aí, ó. Acho que eu autorizei aí. Acho que todo mundo. Vou dar uma olhadinha assim depois para ver se tem mais gente para entrar e vou aprovando, tá? Mas quem não conseguir pegar o começo da aula, eu vou gravar e vou disponibilizar depois no grupo do WhatsApp que a gente tem, tá bom? Então, quem não conseguir pegar a aula, não conseguir pegar o início, não tem problema. Depois a gente vai ter esse vídeo aí com a explicação, tá bom? Mas vocês vão me Quero sinalizando. saber como que vai ficar. Vocês vão me sinalizando aí por bate-papo mesmo, tá? Então vamos lá, gente, voltando, né? Que eu acabei me perdendo. O homem, ele produz um tipo de gameta e a mulher produz outro tipo de gameta diferente. Imagino que vocês já devem saber que o homem ele produz o espermatozoide e a mulher ela produz o ovócito. E a junção, a união desses dois, a gente tem a fecundação, tá? Mas o nosso foco aqui é o sistema genital feminino, tá? Então vamos conhecer a estrutura do sistema genital feminino, começando pela genitália externa. A genitália externa, ela também é chamada de vulva, tá? E a vulva é como se fosse um conjunto de todos os órgãos externos do sistema genital feminino. Aí você fala assim, professora, mas quais são esses órgãos externos? Os órgãos genitais externos, gente, é todo aqueles que a gente consegue ver, né? Então, quando a gente fala de sistema genital externo, é aqueles órgãos genitais que a gente consegue ver, né? Os que são internos, obviamente, não é visto, né, a olho nu, tá? E a vulva ela possui várias estruturas e uma delas é os grandes lábios. Os grandes lábios é como se fosse duas pregas de pele, tá? E ela é composta por tecido adiposo, tecido conjuntivo,
pele, e onde há pele, há pelos. Então, é tecido conjuntivo, tecido adiposo, pele e os pelos pubianos. Mais internamente, a gente encontra os pequenos lábios. Os pequenos lábios, tanto os pequenos lábios quanto os grandes lábios, a principal função deles é proteger a abertura da vulva e da vagina, tá? Para não entrar nenhum tipo de micro-organismo, bactéria. Então, assim, essa é a principal função aí, né, dos grandes e pequenos lábios. E a gente tem um outro órgão, uma outra estrutura, né, que faz parte da genitália externa, que é muito falada, que é o clitóris, tá? O clitóris, gente, ele é uma estrutura, ele fica escondido ali parcialmente entre os pequenos lábios, e ele é uma estrutura exclusiva para o prazer. Você fala, nossa, professora, eu falo sim, é uma estrutura exclusiva para o prazer. E por quê? Porque é um órgão que é semelhante ao pênis, porque ele tem a função erétil. Aí você fala, nossa, mas função erétil é porque no clitóris existem várias terminações nervosas. E a gente sabe, onde tem várias terminações nervosas, quer dizer que aquele órgão ele é muito sensível, né? Por isso aí, né, que durante as relações, né, quando ele é estimulado, é despertada aí essa sensação do prazer, tá bom? Eu vou colocar a imagem aqui para vocês, para exemplificar tudo isso que eu falei, que não adianta eu ficar falando e vocês não conseguirem visualizar isso. Vou colocar uma foto aqui. Aí, ó. Aí vocês conseguem visualizar bem, ó. As setas aí já está indicando bem, mas a gente tem, ó, vou tentar desenhar aqui para vocês. A gente tem os grandes lábios, né, onde a setinha aqui está indicando, que é essa região aqui que vocês conseguem ver que ela é mais ela tem tecido adiposo, né, como se fosse duas pregas mesmo, de pele, tecido adiposo, e ele também tem pelos. A gente tem os lábios menores, onde a setinha... Eu não vou tentar desenhar, não, senão eu vou acabar desenhando no lugar errado. Mas a seta aí dá para indicar, né? Onde tem umas pregas menores. E vocês podem observar que elas literalmente protegem esses orifícios que as mulheres têm, tá? Aí a gente consegue ver a uretra, o clitóris e o ânus, né? E outra coisa muito importante a gente salientar também, gente, isso até aconteceu aí num programa de televisão, né? Onde uma mulher ela não conhecia, né, a estrutura do seu próprio corpo. E às vezes nós próprias mulheres a gente não entende, né? A gente já ouviu falar, mas muitas das vezes a gente, na hora de visualizar, a gente não sabe qual órgão, né, é de fato. Então, a mulher, ela existe três principais aberturas, que é a uretra, tá? E a uretra é por onde sai a urina, gente. Isso não conduz a órgão sexual nenhum, tá? A gente tem a vagina, onde a gente tem a eliminação do fluxo menstrual, né? E também a concepção aí através do parto normal, é por onde os bebês nascem. E a gente tem o ânus, que é por onde saem as fezes, tá? Essa é a saída do tubo digestório. Também não tem relação nenhuma com nenhum órgão sexual. Então, ó, vocês conseguiram visualizar aí a imagem? Sim, conseguimos. Tá ótima a imagem. Deu para entender? Então tá bom. Sim. Claro. Tá, peraí, gente. Então tá. Tá dando para acompanhar a aula? Tá dando para entender? Sim. Sim, Falem professora. Tá dando. Falem aí no bate-papo para mim, se tá legal, se tá dando para entender. No chat? Então vamos.
Agora a gente vai falar da vagina, gente. A vagina é o canal que recebe o pênis durante o ato sexual. Ela também tem uma outra função importante, que é através dela, né, ela serve de via para a eliminação do conteúdo menstrual. E ela também serve sobre a concepção. Peraí, gente, eu tô lendo o bate-papo aqui. Então, sabe o que vocês fazem? É porque o que está acontecendo? Quando o som da câmera aqui, vamos supor, se tem algum aluno falando, algum som externo, vai aparecer a câmera dele através da minha. Por isso que eu peço para vocês desabilitarem o som de vocês e só eu falo, entendeu? Tem gente querendo entrar, eu vou autorizar aqui. Gente, eu acho que é o seguinte, eu acho que a live, eu acho que a conexão daqui a pouco ela vai acabar. Porque daqui a pouco a gente já ultrapassa os 40 minutos. Aí, se do nada a reunião terminar, vocês entram no mesmo link para a gente dar continuidade, tá bom? Eu vou aceitar aqui, já aceitei a galera que tá entrando, tá? Mas é isso aí, continuem falando comigo no bate-papo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar sobre a vagina. A vagina, ela recebe o pênis durante o ato sexual, ela serve também como via de eliminação do ciclo menstrual e ela também serve na concepção na hora do parto normal. As mulheres que têm a oportunidade, né, que elas têm indicação para realizar o parto normal, né, por ação hormonal, há uma dilatação, né, e a vagina, ela se estende de tamanho, porque ela é uma estrutura muito flexível, né? Então, a criança nasce e depois ela volta ao tamanho normal, tá? Então, essa é a principal função da vagina. A gente também tem os ovários, né? Os ovários são glândulas responsáveis pela ovulação. Lembra que eu falei que a mulher ela produz um tipo de gameta, que são os ovócitos? Então, quando eu falo que ela produz esse tipo de gameta, eu falo que é os ovários que fazem a produção desse gameta, tá? E não só desse gameta, o ovário também faz a produção de hormônios sexuais, né? Que é o estrógeno e a progesterona. Eu vou colocar a imagem aqui para vocês também. Ó. Aí, gente, a gente tem internamente, né, os órgãos sexuais femininos. Eu vou circular os ovários aqui para vocês, ó. Quem não conhece, os ovários é bilateral, onde tem 2 ovários, um de cada lado. E são os ovários, né, que fazem a produção aí do gameta feminino, que é o ovócito, tá? Enquanto os ovócitos estão nos ovários, eles não estão maduros, tá? Eles só ficam maduros quando eles saem dos ovários e vai para a tuba uterina, tá? Então, para vocês agora, o que é a tuba uterina? A tuba uterina, gente, ela é composta por 2 tubos musculares flexíveis, tá? Então, aqui a gente consegue enxergar, ó, esses 2 tubos. Um tubo de cada lado, tá? E esses tubos, ele tem uma ligação direta com o útero, ó. Isso aqui é o útero, ó. Essa parte toda aqui é o útero. Então, a gente consegue ver que ele tem uma ligação direta aqui com o útero. Essa é a primeira extremidade. E a gente tem uma outra extremidade que é próxima ao ovário. Não tô te vendo. Galera, o pessoal que tá com o áudio ligado, por favor, desativar, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui uma outra extremidade que é ligada ao ovário. E essa extremidade... Não mexi em nada. Gente, por favor, vamos desligar o áudio, só para não sair aqui da minha imagem. Ó, vocês conseguem ver? Não entendeu essa parte? Vou explicar de novo.
Então, o ovário, gente, tem dois... Os ovários não. A gente tem duas tubas uterinas, ó. Que eu vou desenhar aqui, circular para vocês. Que é essa região que eu tô circulando. A gente tem duas, uma de cada lado, tá? E a tuba uterina, ela tem duas extremidades. Ela tem uma extremidade que é ligada ao útero, que é essa extremidade aqui, igual o útero é essa região aqui. Tá? E aqui a gente tem a primeira extremidade da tuba uterina. Tá? E a gente tem uma segunda extremidade, que é essa aqui, que é a extremidade que está próxima ao ovário. E eu não sei se vocês conseguem observar, essa extremidade que está próxima ao ovário, ela possui vários cílios, ó. Não sei se vocês conseguem observar. E para que servem esses cílios? Esses cílios servem para captar o gameta que está aqui no ovário. Ele vai pegar o gameta, ele vai captar o gameta que está, o ovócito, né? Quando eu falo gameta, eu estou me referindo ao ovócito. Ele vai pegar o ovócito que está mais maduro e vai transportar para a tuba uterina. Vamos supor que a gente tem um ovócito maduro aqui, ó, que é esse que eu estou fazendo em vermelho. Então, esses cílios, ele vai pegar esse ovócito e levar ele para a tuba uterina. E esse ovócito vai ficar aqui. Aí você vai falar, professora, esse ovócito ele vai ficar aqui. Porque, gente, é aqui na tuba uterina que ocorre a fecundação. Tá? A fecundação ocorre quando o ovócito está maduro, sai do ovário e vai para essa região aqui. Tá? Então, quando o ovócito está aqui na tuba uterina, nessa porção da tuba uterina, significa que a mulher está no período fértil, né? Ou seja, ela tem alta chance de engravidar se ela tiver relação sexual desprotegida. Eu vou explicar para vocês como é que ocorre a fecundação, tá? Então, vamos lá. Vou tentar desenhar aqui, mas eu sou uma péssima desenhista. Vamos ver se vocês vão entender. Eu vou desenhar de azul aqui, esse pontinho azul, vamos supor que é o ovócito, tá? Então, ele tá aqui, prontinho, já tá maduro. Então, a mulher tá no período fértil. Se o ovócito tá na tuba uterina, ela tá no período fértil. Aí, né, durante a relação sexual, teve o coito, e o espermatozoide, ele vai subir pela vagina. Ó, esse canal aqui, que eu tô desenhando aqui de preto, é a vagina. Então, o espermatozoide, ele vai subir, e ele vai vir encontrar esse ovócito aqui na tuba uterina. Nisso, ele vai penetrar, o espermatozoide ele vai penetrar nesse ovócito e a gente vai ter um óvulo fecundado. Aí, aos longos dos dias, esse óvulo que estava aqui na tuba uterina vai voltar para o útero, porque o desenvolvimento embrionário ele acontece no útero. Tá? A gente só tem a fecundação na tuba uterina. O desenvolvimento, né, embrionário ele acontece no útero. Tanto que eu não sei se vocês já ouviram falar... Deixa eu tirar a imagem aqui para eu voltar. Tanto que eu não sei se vocês já ouviram falar que quando a gravidez, a fecundação ocorre normalmente na tuba uterina. E quando esse óvulo fecundado não sai da tuba uterina e não vai para o útero, a gente tem uma gravidez ectópica. A gravidez ectópica é aquela que acontece fora do útero, né? Então, uma gravidez tubária é um tipo de gravidez ectópica, né? Onde o zigoto, né, ele vai se desenvolvendo ali, porém a gravidez não evolui, porque a tuba, ela tem 12 centímetros, porém ela é muito fininha. Então, assim, o diâmetro dela não permite, né, que o óvulo fecundado se desenvolva ali, que o embrião se desenvolva ali. Tem bate-papo aqui, eu vou ver. Então, no final da aula eu falo o livro para vocês, tá? Mas tem tudo no slide também. Alguém perguntou aqui,
a disciplina, qual página do livro que tá. Depois eu jogo lá no grupo para vocês, tá? O livro, na verdade. Eu jogo lá o módulo lá, o volume, para vocês acompanharem pelo livro. Só que também tudo isso tem nos meus slides, tá bom? Então, vamos lá voltar. Agora a gente vai falar sobre o útero, tá? Eu vou pôr a imagem aqui novamente, eu tirei, mas eu vou pôr ela aqui novamente para vocês conseguirem enxergar o útero agora. Ó, o útero, gente, é toda essa região que eu vou circular aqui para vocês também. Ó. O útero é toda essa região, tá? E o útero é um órgão que lembra o formato de uma pera e ele possui 3 porções. A gente tem o corpo do útero, que é essa imagem toda que eu circulei, que é o útero como um todo. A gente tem o colo do útero, tá até indicado aí pela seta, ó, que é essa região aqui como se fosse o colo mesmo, né? Que o colo, ele é mais próximo à vagina. E a gente tem um fundo do útero, que é o lado oposto do colo. A gente consegue até ver o fundo aqui, ó, é como se fosse as costas do útero, tá? E o útero, gente, ele também é composto por tecidos, tá? A gente consegue observar os tecidos bem definidos. Na parede mais interna do útero, a gente encontra o endométrio. Não sei se vocês conseguem enxergar essa camada mais rosinha aqui, ó. Vou desenhar para vocês. Não estou conseguindo desenhar, calma aí. Ó, não sei se vocês estão enxergando que eu estou passando com a setinha aí. É um endométrio, tá? É composto por um tecido e ele reveste a parede do útero, né? A parede mais interna do útero. E vocês já devem ter ouvido falar bastante sobre o endométrio, porque no endométrio, que é onde o óvulo fecundado se fixa quando ele vai para o útero, ele sai da tuba uterina e ele vai pro... Gente, peraí, nossas aulas estão juntas com outra turma? Não, gente, são 2 turmas, tá? São 2 turmas que têm a mesma disciplina. Tá? A 23N e a 21M, né? Se eu não me engano. Mas vamos voltar lá pro foco. A gente tem a camada mais interna do útero, que é o endométrio, e é uma camada mais espessa. Durante o mês, o endométrio da mulher ele vai ficando mais espesso, tá? Ele vai ficando mais espesso para receber o óvulo fecundado, para o óvulo, né, se penetrar ali, que é o processo de nidação, tá? E se isso não acontece, se a gente não tem gravidez, não tem fecundação, esse endométrio ele se descama, ele se desprende da parede do útero e ele sai através da vagina como menstruação, tá? Que é a famosa menstruação. Então é de 2 a 1 durante o mês. Ou o endométrio ele vai ser invadido pelo óvulo fecundado, né? Ou se não tiver fecundação, esse endométrio ele vai se descamar, tá? Que é a menstruação. E a gente também tem um outro tecido que chama miométrio, que é um tecido bem musculoso também, que é essa região aqui, ó, mais gordinha do útero. Então, aqui a gente consegue ver todas as estruturas que eu expliquei. A gente consegue ver os ovários, a gente consegue ver as tubas uterinas, né? A gente tem 2 ovários e 2 tubas uterinas. A gente consegue ver o útero, né? E a composição do útero, que a gente tem o endométrio, o miométrio, que são, né, tecidos importantes, e a gente consegue ver a divisão do útero, né? Que é o colo, o fundo do útero, beleza? Então, vamos lá, gente. Tá dando para acompanhar? Vocês podem falar, se não estiver dando para acompanhar. Tá sim, tá tranquilo. Sim, tá tranquilo. Tá legal? Porque é o seguinte, aqui, essa plataforma está sendo um desafio tanto para vocês, tanto para mim, né? Da aula online.
Então, assim, vocês podem ir falando, dando toque, se não estiver dando para entender, se a internet estiver ruim, vocês podem falar que eu volto, beleza? Então tá. A qualquer momento, se tiverem alguma dúvida, pode falar comigo, que eu volto. Professora, tem gente esperando para entrar. Pediram para autorizar para entrar. Tá. Eu vou olhar. Brenda, eu ia falar isso agora. Acabei de entrar na sua sala. Olá, gente. Boa noite. Boa noite. É que tem aluno que está aguardando na sala de espera. Você tem que abrir a opção aí, autorizar. Fala aí no bate-papo, não ouvi. Não tô ouvindo. Então, é Paula quem está falando. Brenda, invadi sua sala. Tá bom. Aqui tem aluno esperando. Tem uma opção aí no Zoom que é sala de espera. Vai lá nos participantes ou nos 3 pontinhos, que é a opção chat, que vai ter a opção chat, vai ser o mais. Vê aí se tem uma opção autorizar a entrada de participantes. Agora eu não tô. Eu sei que tem essa opção, mas agora eu não tô conseguindo ver ela. É porque eu vou falando na aula e eu não vou, né? O Demir já conseguiu entrar? Deixa eu ver se ele. Demir. Conseguiu sim. Entrou. Acho que era ele que estava esperando, então tá bom. Acho que agora tá todo mundo aí, não tá? Obrigado. Oi, gente. Tchau, tchau. Desculpa, Brenda, te interrompi. Boa aula, tá? Não, obrigada. Tchau. Aí, senhor, tô te vendo. Tchau, tchau, tá, gente? Tchau. Então tá, Para todo mundo tá aí, né? Vou voltar a falar. Então vamos lá, gente. Agora a gente vai falar do ciclo menstrual. Qual que é a principal finalidade do ciclo menstrual, né? Acho que todos vocês sabem que a mulher ela menstrua todo mês, né? A gente tem a famosa menstruação, né? Todo mês ela menstrua. Aí, qual que é a principal finalidade do ciclo menstrual? É o quê? Ele tem a principal finalidade a reprodução sexual e a fecundação. Aí você fala, que professora? Eu menstruo todo mês para isso? E eu digo para vocês que sim. Todo mês, o corpo da mulher, ele é programado para gerar uma vida, né? Para gerar ali, para procriar, né? Tanto que a gente vê esse circuito todo, né? A gente vê que o ovócito, ele é maturado, ele vai para a tuba uterina, ele fica ali uns dias esperando para ser fecundado, e até o útero, que é o endométrio, que é aquela parede interna que eu expliquei para vocês, ele aumenta de tamanho, né? Para receber esse óvulo fecundado. Né? E quando ele não recebe esse óvulo fecundado, quando ele vê que não tem menstruação, né, ocorre ali a menstruação, tá? Então, a principal função do ciclo menstrual é a reprodução, é gerar outra vida, tá? E o ciclo menstrual, normalmente, ele tem em média 28 dias, tá? O ciclo de uma mulher normal é de 28 dias. Tá? Aí você fala, professora, mas quando meu ciclo menstrual começa? O ciclo menstrual começa no primeiro dia da sua menstruação e ele só acaba quando vem a menstruação do mês seguinte. Ficou confuso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje é dia 15 de abril, né? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que a menstruação da Maria desceu hoje, tá? Aí hoje é o primeiro dia do ciclo menstrual dela. Esse ciclo só vai terminar quando a menstruação dela de maio vier. Então, um ciclo inicia, depois ele termina e logo em seguida outro começa. Então, é logo em seguida. A menstruação dela desceu hoje, né? Mês que vem, quando vier a outra menstruação, é outro ciclo que se inicia, tá? E esse ciclo tem, em média, aí, 28 dias, tá bom? E o ciclo menstrual, ele tem 3 fases. Tem a fase folicular, tá? Que é, né, a primeira fase, e ela começa no primeiro dia da menstruação e ela dura aí mais ou menos 12 dias. A gente tem a segunda fase, que é a fase ovulatória. O nome mesmo já diz tudo, né? É a fase que a mulher ela tá ovulando, né? É a fase que ela tem mais chance de engravidar, que é quando o ovócito, né,
maduro, ele sai do ovário e vai para a tuba. Ele está lá esperando o espermatozoide. Ó, vou ler uma dúvida aqui que surgiu. Calma aí. Ó, professora, por que tem mulheres que menstruam e vezes no mês? Você quis dizer várias vezes no mês? Então, o certo, gente, é a mulher menstruar uma vez por mês. Se isso está acontecendo mais de uma vez, provavelmente ela pode estar com algum distúrbio, tá? Aí, no caso, ela tem que procurar o ginecologista dela 2 vezes, né? Então, se ela menstrua mais de 2 vezes no mês, é que tem algum problema, tá? E vai ter que investigar isso. Geralmente, ela pode ter, provavelmente, ela deve ter algum distúrbio. Tá? E a gente vai ver esse distúrbio nas próximas aulas, tá? Tem endometriose, ovário policístico, síndrome do ovário policístico. A gente vai estudar esses distúrbios também. Aí eu vou explicar para vocês melhor. Deixa eu ver as dúvidas aqui no bate-papo. Professora, no meu caso, eu menstruo de 3 em 3 meses. Então, né? Aí, no caso, assim, igual eu sempre falo para os meus alunos, né? Cada paciente é de um jeito. Às vezes, os 2 pacientes, eles podem ter a mesma patologia, só que o cuidado para um vai ser diferente do cuidado do outro, né? Então, assim, a gente tem que investigar o porquê que acontece isso com você. Né? Se você usa, né, algum medicamento, algum dispositivo para que isso aconteça, tá? Mas o correto é a mulher ela ter um ciclo de 28 dias. Tá bom? E para quem perguntou qual que é a primeira fase é a fase folicular, tá? Ela começa no primeiro dia da menstruação e ela dura aí mais ou menos 10 dias. Usa o DIU e toma ingestão trimestral, é por isso. E a gente vai falar sobre DIU também, tá? Essa disciplina é muito bacana, gente. Eu vou falar para vocês todos os métodos contraceptivos que existem. Então, guarda essa dúvida aí, que lá na frente eu vou explicar o porquê que você menstrua dessa forma. Tá? Mas vamos voltar, né, para a fase ovulatória. Então, a gente tem a fase folicular, a fase ovulatória, que é a fase que a mulher está ovulando. Então, com certeza, o ovócito dela não vai estar ali no ovário, vai estar lá na tuba uterina, tá? E como eu disse, para a mulher que tem um ciclo de 28 dias, a mulher que ela é regulada, tá? Essa fase ovulatória, ela vai acontecer mais ou menos aí no 14º dia. Vocês vão entender que eu vou ensinar vocês hoje como é que calcula o período fértil de uma mulher. Tá? E vocês vão entender melhor. E a gente tem a última fase, que é a fase lútea. Então, eu vou explicar para vocês aqui, ó, como é que sabe que a mulher está no período fértil. Eu vou explicar para vocês. Tá? E a última fase, gente, é a fase lútea. A fase lútea, ela dura mais ou menos 10 dias. É quando o útero se prepara para a próxima menstruação. Porque o que significa, né? A mulher ela ovulou, aí não teve fecundação. Lembra que eu falei para vocês que todo mês o corpo da mulher ele é programado para gerar uma vida? Então, eu vou dar um exemplo assim, fora da... São 3 fases, gente. É o que eu estou repetindo, porque eu estou lendo bate-papo, aí depois alguém me pergunta e eu volto na fase, mas são 3 fases. A fase folicular, é a fase ovulatória e a última fase, que é a fase lútea. Tá? Eu vou explicar de novo. A fase folicular é o primeiro dia da menstruação. A fase ovulatória é quando a mulher está ovulando, quando ela está no período fértil. E a fase lútea é quando o corpo da mulher entende que não teve ovulação, não teve fecundação, né? E por não ter fecundação, ela prepara aquele corpo, né? Ela prepara ali o útero, né? Para menstruar, né? Eu até brinco com meus alunos dando um exemplo assim, né? Fora assim, um pouco fora, que é o seguinte, como eu falo que o corpo da mulher todo mês ele é programado para menstruar, né? Quando o corpo vê que a mulher para gerar uma vida, quer dizer, aí quando o corpo vê que essa vida não foi gerada, não houve fecundação, né, ele entra em luto, que é essa fase lútea, né? Aí é como se ele estivesse em luto, né, e chora sangue, porque aí tem a menstruação, né? Então essa fase lútea é quando o corpo entende que não teve, né, fecundação e se prepara para a próxima menstruação, tá? Aí, após finalizar
Quem está compartilhando aí a tela, gente? E após finalizar essas 3 fases, aí sim a menstruação ela ocorre, tá? E esse ciclo, gente, ele acontece todo mês, como eu expliquei. A mulher menstrua, aí quando a menstruação do outro mês vem, começa outro ciclo e assim vai. Esse ciclo, ele acontece todo mês, tá? Ou seja, todo mês, ou a mulher ela vai engravidar, ou ela vai menstruar. Tá? E se ela menstruar, né, que é o que? É a descamação daquela parede que eu falei que fica fofa, do endométrio, com aquela parede interna. Então, né, se não houver fecundação, se o óvulo não fecundar ali, né, não se penetrar ali, aquele endométrio ele é descamado e a gente tem aquele sangramento, né, que no caso é a menstruação pela vagina, tá? E a menstruação, a gente depende muito, tá? Mas ela dura mais ou menos aí entre 5 a 7 dias. Vou ver o bate-papo aqui agora. Ah, tá, eu já respondi. Então tá, gente, então é isso. Ficou alguma dúvida do que eu expliquei até agora? Tá claro? Podem falar. Tá claro? Sim. Então tá, se tá dando para entender, tá bom. Se tiver muito rápido, vocês falam que eu vou mais devagar. Agora, eu vou ensinar para vocês como calcular o período fértil de uma mulher, tá? Como é que a gente calcula o período fértil de uma mulher, né? A mulher, primeiro, para a gente calcular o período fértil, que é o método da tabelinha, a mulher ela tem que ter um ciclo regulado. Se a menstruação dela em abril veio dia 4, aí em maio veio dia 15, para ela isso não vale, não tem como saber ao certo o período fértil dela, tá? Então, para calcular o período fértil, para ele ser válido, a mulher ela tem que ter o ciclo regular, tá? Para quem ainda não entendeu, vou situar vocês. O período fértil é quando o ovócito sai do ovário e vai para a tuba uterina, tá? Então, quando o ovócito secundário está ali na tuba uterina, quer dizer o quê? Que a mulher ela tem grandes chances de engravidar, porque se houver ejaculação, o espermatozoide ele vai atravessar ali, né, a vagina, o útero e vai encontrar o ovócito lá na tuba uterina, tá? Ó, eu vou colocar a imagem para vocês aqui e vou ensinar para vocês como é que calcula o período fértil. Ok? Ó, vamos supor, né, que a menstruação da Maria é um exemplo, tá, gente? Ó, a menstruação dela veio dia 4 e a menstruação dela é regulada, né? É um ciclo de 28 dias. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... Lembra que eu falei que na fase ovulatória a mulher ovula mais ou menos no meio do ciclo, na metade do ciclo, que ela vai lá para o 10º, que é mais ou menos no 14º dia? Então é o seguinte, ela menstruou dia 4. A gente vai contar 14 dias, incluindo o primeiro dia da menstruação dela, que foi o dia 4, ó. Então, se a menstruação dela é desse dia 4, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entenderam? Então, aqui eu achei o pico da ovulação dela. Eu peguei o primeiro dia da menstruação dela, contei 14 dias e circulei aqui o pico, né? Quando o 14º dia é o pico, é o dia que com certeza ela tá ovulando. Aí o que eu vou pegar? Eu vou circular vou limpar aqui para não ficar muito poluída a imagem. Eu vou circular esse dia, que deu o 14º dia, e vou também circular 3 números que antecedem ele. Então, qual os 3 números antes do dia 17? 16, 15 e 14. E eu também vou pegar os 3 números que vêm depois do dia 17, que é 18, 19 e 20. Então, gente, todos esses números,
do dia 14 ao dia 20, que vai ser o período fértil dessa mulher. Visualizem a imagem que vocês vão entender melhor do que eu rabiscando ela aí, porque ela já está bem desenhadinha. Ó, deixa eu ver aqui as dúvidas. Um minuto. Gente, tudo isso aqui tá no slide, tá bom? Vocês não precisam ficar preocupados. Tá lá no slide, na plataforma, tá? Então não tem perigo, tá? Vamos lá. Professora, minha filha tem 13 anos e a menstruação dela estava vindo normal, mas dezembro parou de vir e até hoje não veio. É normal isso pela idade? Então, gente, nesse caso, a menstruação ela deve vir todo mês, tá? Então, você precisa levá-la no médico e ver o que está acontecendo, porque a gente já tem um atraso aí significativo, né? Então, a gente tem que investigar isso, tá? Mas, assim, em teoria, o normal é o ciclo da mulher ser de 28 dias e todo mês ela menstruar, tá? Professora, minha menstruação atrasada devido à endometriose. Quem tem esse tipo de distúrbio, gente, acaba sendo normal, tá? Por isso, assim, que é bom fazer sempre o tratamento. A gente vai estudar sobre tudo isso, endometriose, a gente vai conversar bastante, tá? Então, gente, vocês entenderam como é que calcula o período fértil? Falem aí no bate-papo, dá uma mãozinha assim se vocês entenderam, senão eu explico de novo. Sim, sim, sim. Show de bola. E eu deixei exercícios para vocês lá no slide na plataforma, tá? Então, vocês fizeram um exercício, me mandem o exercício, tá? Que semana que vem, na nossa próxima aula, a gente pode fazer a correção. A gente faz a correção e fala sobre o próximo assunto, se der tudo certo, tá? Pelos exercícios mesmo, eu vou ver se vocês estão tendo dificuldade ou não. Se tiveram dificuldade no exercício, a aula deu para entender legal, porque por ser aqui é uma adaptação, como eu falei, é uma adaptação nova, tanto para vocês, tanto para mim. Então, a gente pode melhorar melhorando juntos, tá? Então, eu preciso desse feedback de vocês. Então, showzinho, gente, a aula de hoje é só isso, tá? É sobre o sistema genital. Eu não vou colocar um monte de informação na cabeça de vocês no mesmo dia para não ficar confuso. Hoje, a gente conheceu, né, a estrutura do corpo da mulher, né, os órgãos genitais, os órgãos genitais internos e externos, tá? A gente viu aí como é que funciona, né, o ciclo menstrual e a gente aprendeu a calcular o período fértil, tá? Aí semana que vem a gente fala sobre os distúrbios ginecológicos, tá bom? Então é isso, tá? Quem chegou atrasado na aula... Professora, suas aulas vão ser todas quarta-feiras? Sim, todas quarta-feiras às 19 horas. Qualquer mudança, eu aviso vocês lá no grupo, tá bom? Tá? E, gente, o meu número tá lá no grupo, qualquer dúvida vocês podem falar comigo. Só falem de que turma é o nome de vocês, porque uma turma aqui, eu já dei aula. Tem uma turma aí que é nova, né? Então, né, pra gente aí, né, se adaptando, porque eu não conheço todos os nomes, todos vocês ainda por nome, tá? O exercício é para me enviar por e-mail. Aí você coloca o seu nome e a sua turma, tá? E é isso, gente. Gostaram da aula? O exercício vale ponto? Eu não sei ainda como eu vou fazer a dinâmica de ponto, tá? Eu geralmente, quando eu dou as aulas em sala normal, eu sempre passo exercícios e eu carimbo, né? E chega no final do módulo, eu olho os exercícios e pontuo quem tem todos os exercícios. Agora, por a gente estar à distância, né? Eu não sei como vou fazer isso, tá? Mas eu vou ver ainda como é que eu posso programar isso, se
as avaliações, eu avaliei 10, se eu vou passar trabalho, mas aí no mais eu vou falando com vocês mais pra frente. Então, eu deixei tudo explicadinho lá na plataforma, tá? Eu deixei tudo explicadinho lá na plataforma no slide. No último slide do exercício, eu deixei meu e-mail lá, para vocês me enviarem. Tá bom? Então é isso, gente. Mais alguma dúvida? Não. Senão eu vou encerrar aqui. Então, a chamada, galera, eu consigo computar por aqui, ver os nomes das pessoas que estavam aqui, e eu consigo ver lá também a frequência de vocês na plataforma. Eu vejo quando vocês entraram, que hora vocês entraram, tá? Aí lá que vai ser computada a frequência. Não precisa ficar com medo, não. Quem estiver entrando lá, acessando o material, vai estar lá tudo direitinho. Então, gente, ó, estão me perguntando se pode fazer o exercício no caderno de enviar foto. Eu prefiro no e-mail. Sabe por quê? Porque no celular, eu sei que é mais fácil, mas no celular ele tem muita coisa. Eu sempre eu prefiro no e-mail, tá bom? Tá Mais bom. alguma dúvida? Se quiser, pode me perguntando aqui agora. Que eu já respondo. Não, professora, deu para entender direitinho. Obrigada. Então, tá bom, gente. Então, é